Fala, operador, beleza? Bora lá para mais uma aula, tá? Essa aula também é top, sensacional como todas as outras. Operacional de rolagem, tá? Pessoal, o que seria a rolagem do dólar? Como vocês devem saber, a rolagem do dólar acontece todo último dia útil do mês, tá? Mas o que seria a rolagem? Rolagem, pessoal, vamos lá. Depois a gente lê essa parte de baixo, tá? Rolagem é vencimento do contrato atual. É o dia, tá? É o dia. Acontece no último dia útil do mês. Beleza? Isso aqui é para o dólar, tá, pessoal? Dólar, né? Você sabe quem é. Então, a rolagem, pessoal, é o dia vencimento do contrato atual. Acontece no último dia útil do mês. Por exemplo, nós estamos hoje, né? Hoje, o contrato atual é DOL M24. Beleza? O novo contrato será DOL M24. Então, o que acontece, pessoal? Hoje, nós estamos aqui, tá? Essa aula eu tô gravando dia 30 de maio, tá? Dia 30 de maio. Então, hoje é a pré-rolagem do dólar, né? Hoje é feriado, não tem mercado, tudo bem, mas amanhã é o dia da rolagem. O que acontece na rolagem? Na rolagem, nós estávamos o mês todo operando esse contrato aqui, ó, o DOL M24. No dia do vencimento dele, né, a gente deixa de operar ele no último dia do mês. Por quê? No último dia do mês, que vai ser no dia 31, vamos lá, dia 31 aqui de maio, a gente não vai mais operar esse contrato aqui. A gente vai operar o novo contrato, beleza? Então, isso é a rolagem do dólar. É assim que acontece, tá? É a troca da letra, né? Essa letra aqui indica a troca do mês de vencimento, tá? No mês de maio, venceu, vai entrar agora o mês de junho. Essa letra aqui corresponde ao mês de junho, ano 2024. Então, é assim que funciona a rolagem. Ela é bem tranquila, tá, pessoal? Bem tranquila para a gente saber o que seria essa rolagem. Todo contrato futuro, tá, pessoal? Mini índice também tem rolagem, tanto que esse operacional a gente pode usar até para quem gosta de operar índice, pode utilizar para mini índice também, tá? E ele acontece, tá, pessoal, uma única vez no mês também. É diferente dos outros operacionais, tá? Remessa de posição, cambial, projeção de preço, juros RP, que acontece, né, durante os dias da semana. A pré-rolagem acontece um dia antes da rolagem e esse operacional de rolagem acontece no último dia do mês, tá? Porém, é um operacional extremamente assertivo, tá? Assertividade, vou colocar aqui de novo, pessoal. Assertividade absurda, beleza? Vocês vão entender o porquê, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Eu vou explicar para vocês aqui, tá? A teoria. Depois a gente vai para a tela aqui, ó. Então, eu tô aqui com o meu gráfico aberto, tá? Um detalhe importante. Pô, como que eu sei qual que é o contrato que vai trocar, Fábio? Vamos lá. Se você vier aqui, ó, deixa eu até aqui já, mas vamos lá. Você vai vir aqui em ajuda, tá? E coloca assim, ó, na lupinha pesquisar e vai colocar calendário de contratos, tá vendo? Aqui, pessoal, ó, a gente opera, aqui a gente opera o dólar, né, ó. O calendário de contratos do dólar, tá vendo? Eu sei que nós estamos aqui, ó, no atual é o DOL M24 e o próximo, né, ele vai vencer amanhã, tá? Tá vendo aqui o vencimento, dia 31 do 5, ó, tá falando quando ele vai vencer. Então, dia 31 do 5 ele vence e o novo contrato, que é o próximo, é o DOL N24. É esse que a gente vai operar. Tá vendo? É esse que a gente vai operar, DOL N24. Então, para você se familiarizar aí, se antenar, pô, não sei qual é o contrato, quando já perde o vencimento, é só você fazer isso, né? O contrato atual está aqui, aqui é o próximo. Vamos lá, sabendo disso, como que vai funcionar o operacional? Vamos lá, a parte que eu gosto é que é o operacional, depois eu vou explicar essa questão aqui de baixo. Vou tirar aqui para vocês. Então vamos lá, aqui, o contrato atual nosso, DOL M, ó, atual, 24, beleza. Vou apagar isso aqui. O contrato
Próximo contrato, ó, Dow N 24. Próximo, beleza? Pessoal, vamos lá. O que acontece aqui, ó? Nós temos dois gráficos, tá? Nós temos o contrato, vamos falar agora outro nome, tá? Não vai ser atual, o contrato antigo, tá? Esse contrato aqui, que vai vencer, é o contrato antigo, né? Ele é o contrato antigo e você pode ver que vai ter aqui um spread entre eles, ó. O fechamento, né, do dia 29, tá? Um dia antes da rolagem, pessoal, você vai ver o fechamento aqui do contrato antigo, ó, o Dow M24, fechou no 204. Você pode perceber que o contrato que vai ser o próximo que a gente vai negociar na rolagem, fechou no 221. Então, primeira coisa, pessoal, presta atenção. A gente percebe que tem um spread entre esses contratos aqui, entre o contrato antigo e o contrato novo. Tá vendo essa diferença aqui? Ó, 204 que é o fechamento, tá? E aqui 221. Lembrando que, ó, vou até escrever aqui, ó. Vou até escrever. Ó. Identificar na pré-rolagem, presta atenção nisso aqui, onde foi, né? Foi o fechamento do contrato antigo. Beleza? Pois será o nosso alvo no dia da rolagem. Então vamos lá, presta atenção nisso aqui, pessoal. Esse spread aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o que acontece? Na pré-rolagem, que acontece um dia antes do dia 31, tá? Vamos lá, lembrando de novo, hoje é dia 30, beleza? O mercado está fechado devido ao feriado, mas a pré-rolagem foi dia 29. Então, o último dia, um dia anterior ao último dia de pregão, né? Foi o dia 29, então a pré-rolagem. Chegou no dia da pré-rolagem, você vai vir aqui no gráfico, né? E você vai marcar onde foi o fechamento do contrato antigo, tá vendo? O contrato antigo fechou aqui no 204. Quando a gente for operar no dia da rolagem, pessoal, no contrato novo, no dia 31, que vai ser amanhã, tá? O que acontece? Eu já sei, né? A gente já vai saber a direção do mercado. A direção do mercado, pessoal, vai ser a gente buscar o fechamento do contrato antigo. Entenderam aí? Entenderam, pessoal? Não é confuso, tá? A gente vai buscar, no dia da rolagem, a gente vai operar esse contrato. Ó, a gente não vai operar amanhã, amanhã, eu não vou operar amanhã esse contrato aqui, ó. Não vou operar mais, eu vou operar isso aqui. Eu vou operar isso aqui e vou buscar como alvo o 5,204. Beleza? Você percebe que aqui, ó, a gente tem um spread. Vamos lá. Vou pegar a ferramenta aqui. Aqui a gente tem um spread entre os contratos, tá? A gente tem aqui o mercado do contrato antigo do 204, fechamento, e o contrato novo, o fechamento, que é o próximo, no caso, né, vai ser o contrato novo, fechou aqui no 221. Tá vendo esse spread? Essa diferença é isso que a gente vai fazer. Amanhã, né, quando for operar, eu já sei a direção, o alvo que o mercado tem que buscar, que vai ser aqui o 204. Então o mercado ele tem que vir para baixo aqui. Beleza? Por quê? Porque ele vai buscar o fechamento do contrato antigo. Beleza? Vai fechar esse spread aqui. Tranquilo? É um spread que a gente vai buscar nessa operação. Então, é uma operação de spread entre contratos. Beleza? Então, amanhã o mercado provavelmente, tá? Provavelmente o mercado ele vai abrir com um gapzinho até de alta, até melhor. Pô, se o mercado abrir aqui para cima, ó, melhor ainda. Pô, abriu aqui, ó, mais ou menos, a gente vai buscar como alvo lá a região 204. Por quê, Fábio? Porque é o spread que tem entre o contrato antigo, tá? E o contrato atual que vai começar a ser negociado a partir de amanhã. Beleza? O mercado vai fechar esse spread, pessoal. Vai fechar esse spread. O legal do operacional é que a gente sabe para onde o mercado vai, tá? Aonde o mercado tem que ir. Beleza? Então, essa é a vantagem desse operacional. Esse spread aqui, ó, ele está em torno, hoje, né? Ó, ele está aqui, ele fechamento foi aqui, ó, 222, ó. É um spread aqui, vamos colocar de 20 pontos, tá? Mas chega a ter spread de 30, 40 pontos, já vi aí, 50 pontos de spread entre os contratos. Como eu disse, se o mercado abrir mais para cima aqui, melhor ainda. O mercado abriu para cima, né? Vai dar aquela rabiscada, né, para cima e
vai dar aquela rabiscadinha, melhor ainda, a gente vai vender, tá? Para poder fechar esse spread aí, beleza? Geralmente o gap ele é de alta, né? Vai dar um gapzinho aqui de alta amanhã e a gente vai buscar o fechamento do contrato antigo, beleza? Esse é o operacional de rolagem. Sensacional, tá, pessoal? Assertividade absurda. E por que, Fábio, funciona tanto isso, né? Esse operacional de rolagem. Vamos lá. Por quê? Vamos lá. Então, ó, de novo, recapitulando, pessoal. No dia da pré-rolagem, tá? Um dia antes, né? Que nem hoje, dia 30. No dia 30, você fechou o mercado às 18 horas. Você vai vir aqui no dia 30, ver onde fechou o contrato antigo, né? Que o contrato antigo não vai valer mais a partir de amanhã. Pô, dia 30, o contrato antigo fechou aqui no 204. Esse aqui, ó, esse 204 vai ser o seu alvo para o dia da rolagem, beleza? Vai ser o seu alvo. Então, fechou aqui no 204, você já marca aqui, tá? No outro dia, você vai operar nesse gráfico, tá? Você vai ver que o mercado graficamente vai estar um pouquinho bagunçado, vai ter ajuste meio fora de posição, se você comparar um com o outro, não importa. Graficamente, não importa. O que você tem que saber é que você vai buscar, nesse contrato aqui, o alvo 204, que é o fechamento do contrato anterior, tá? Vamos lá. O que acontece aqui, ó? Vamos ler aqui, para fixar na mente de vocês o porquê é importante, se faz ou não sentido. Pô, só mostrar o operacional, né, é uma coisa, mas é algo assim que, se quando você tem a teoria, né, o embasamento, uma explicação, você acaba fixando melhor isso na sua mente. Por exemplo, olha aqui, ó. Por que acontece, pessoal, o fechamento desse spread, ó, durante a rolagem de contrato, né, que acontece no último dia útil do mês, onde os traders fecham, ó, durante a rolagem de contrato, onde os traders fecham suas posições no contrato antigo e abrem novas posições no contrato novo. É comum que o preço do contrato novo se ajuste para refletir o preço do contrato antigo. Isso ocorre porque os participantes do mercado, ao rolarem suas posições, estão efetivamente movendo o volume de negociação do contrato antigo para o contrato novo. Como resultado, a oferta e demanda mudam, levando os preços do contrato novo, ó, levando os preços, presta atenção, do contrato novo, a se aproximarem do preço do contrato antigo. Esse processo é uma parte natural, tá vendo aí, operador? Uma parte natural da transição entre os contratos e ajuda a reduzir os spreads entre os contratos antigo e novo durante a rolagem. Então, olha essa informação. Esse processo é uma parte natural da transição entre os contratos futuros, tá, pessoal? Só que você não sabia dessa informação. Como eu não sabia? Quem sabe disso? Institucional, banco, tesouraria, fundos de investimentos. Os caras sabem disso, pessoal. Na rolagem, o contrato novo, ele tende a se ajustar ao preço do contrato antigo. É isso que vai acontecer, tá? Então, operador, está aqui, ó, para você, é um processo natural. Isso vai acontecer. Tá? Isso vai acontecer. Então, amanhã, quando a gente for operar mesmo dia da rolagem, eu já sei aonde é o meu alvo no dólar. Vou buscar aqui o 204 nesse contrato. Como eu falei, geralmente esse contrato aqui, ó, o novo, ele vai abrir, ó, já tem um spread entre eles, né? Já tem um spread já de 20 pontos. Se ele abrir mais para cima aqui, ó, como geralmente ele abre um gap de alta, é melhor ainda, né? A gente vai, também outra coisa, tá? Não é sair vendendo igual doido, né? Não é sair vendendo, pessoal. Presta atenção, tá, o prêmio? Não é sair vendendo. Claro, tem dias que dá para você sair vendendo, né? Aí vai ser os gatilhos, né, operacionais, é outra coisa. Estou falando aqui o operacional, como que ele funciona. O gatilho de entrada é outra coisa, tá? Mas o mercado, ele pode abrir aqui também, né, e abrir com gap de alta, né, dar uma subida, ou buscar esse topo aqui anterior, não sei, né? Aí, um ponto de reversão e depois ele vir cair, tá? Ou então ele pode abrir direto e já vir buscar aqui o fechamento do spread, beleza? A gente vai aguardar aí para tomar nossa decisão, beleza? Então, é assim que funciona o operacional do dia da rolagem, tá, pessoal? É muito top, muito sensacional. Agora, eu quero falar uma coisa para vocês, por que tem que aguardar, tá? A rolagem do mês passado aconteceu algo muito raro de se acontecer. Raro não, incomum, né? É uma coisa assim que geralmente não acontece, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, não lembro qual que foi o contrato. Bom, o antigo aqui, vamos colocar aqui agora. Esse aqui vai ser seria o novo, ó. Essa aula aqui vai ser bem top, completa, para vocês ficarem sem dúvidas, tá? Eu vou passar aqui uma outra situação que aconteceu na rolagem do mês passado, tá? Que foi de março para abril. Esse aqui é o da UM,
Se é o M ou o J aqui. Isso, você colocou a letra J. Deixa eu confirmar aqui. Vamos confirmar aqui. Qual que é o... Calendários de contratos. Deixa eu ver uma coisa aqui. M é o K. Tá vendo? É o K. Então... Presta atenção aqui, operadores. Vou passar aqui com vocês um dia. Vamos lá, dá o K. O contrato aqui foi no mês passado. Beleza. A rolagem dia 30, dia 29. Tá. Vamos lá. Ó, presta atenção aqui, pessoal. O mercado fechou aqui, 220. Tá, beleza. Ó, o que aconteceu? Essa rolagem aqui, eu lembro que eu operei, né, nesse dia também, tá? Vamos lá. O contrato, ó, vamos lá, passar aqui, ó. Vamos lá mostrar aqui como que estava nesse dia aqui, ó. Esse dia aqui, o fechamento foi em cima, 136. Ó, presta atenção aqui, ó. Essa rolagem aqui foi no mês passado, ó. No último dia, ó, no dia 29, que é a pré-rolagem, o mercado, tá? Esse contrato aqui era um contrato já antigo, né? Ele fechou aqui, ó, no dia 29, dia 30 era o último dia, era o dia da rolagem, foi aqui. Ele fechou aonde? Ele fechou aqui no 118, né? 118 aqui, mais ou menos, 119. Beleza. O mercado fechou 119. Tá? Fechou no 119. Então, o alvo, no próximo contrato aqui, ó, esse contrato aqui, que era já o contrato atual, né? Que seria no dia da rolagem, o que teria que fazer? Esse contrato aqui, né? Buscar como alvo, esse contrato aqui, buscar como alvo esse preço aqui, ó. Esse preço aqui, ó, o 119, tá? E o que aconteceu? O mercado bateu para cima, explodiu para cima no dia da rolagem. Então, vamos lá. No dia 29, o mercado, né, no dia da pré-rolagem, o mercado fechou exatamente aqui, nessa região do contrato antigo 119, tá? Então, o próximo contrato, que era o novo, ele fechou 135. Qual que é o spread aqui? O spread ó, de 16 pontos, tá? O spread até por curto, 16 pontos. Ou seja, esse contrato aqui, geralmente, né? Ó, ele fechou 135 aqui, né? Ele teria que vir aqui buscar o 119. No dia da rolagem seria esse dia. Só que o mercado, ele não veio buscar. Ele veio até aqui no 129, tá vendo? Ele veio no 129 aqui, ó. 130, 119. Ou seja, faltou aí em torno de uns 11 pontos para fechar o spread. E por que, Fábio, esse dia aqui foi um dia típico que o mercado estourou para cima? Agora eu vou te explicar o porquê, tá? O que aconteceu nesse dia. Esse dia aqui foi um dia, tá? Foi um dia de precificação. Como assim, Fábio, precificação? Esse dia aqui, pessoal, foi o dia que estava tendo a guerra, né? A guerra do petróleo lá no Oriente Médio. E o mundo, tá, estava com aversão ao risco. O que seria isso, Fábio? Aversão ao risco. As bolsas estavam mundialmente, né, globalmente falando, todas as bolsas, Ásia, Europa, os futuros americanos, as bolsas estavam todas derretendo, estavam todas negativas, tá? E com o cenário, né, geopolítica, né, esses fatores externos, guerra lá em Israel, né, no Oriente Médio para aqueles lados, devido à guerra que estava acontecendo, tá, o mercado acabou sentindo um impacto. Então, a geopolítica, fatores externos, naquele dia da rolagem, acabou precificando essa alta do dólar. Precificação de alta. Por quê? Porque o investidor, ele faz o que, pessoal, nesses cenários de guerra, de instabilidade? Ele foge do risco, que é investir na bolsa. Se ele está fugindo do risco, ele faz o quê? Ele vai se refugiar em ativos de proteção como o dólar.
Então, o dólar vai ganhar força no mundo. O dólar vai ganhar força em relação aos emergentes. Então, em dias de precificação, pessoal, igual esse dia da rolagem, o mercado só subiu, tá? Mas eu identifiquei isso logo na abertura, por quê? Porque a gente teve ali, pessoal, logo no início ali, os DIs muito positivos, juros, tá? Você já sabe como é que funciona, estrangeiro e banco comprando, e a gente já identificou um mercado de alta, porque o macro daquele dia já estava nos mostrando. Eu falei, pô, é dia de rolagem, né? Eu estava vendo venda. Porém, o mercado, quando ele está precificado, né, com geopolítica, notícia, fatores externos, pessoal, o dólar, né, é um ativo de proteção, então os investidores eles vão buscar o quê? Abrigo, vão buscar proteção, vão buscar compra de dólar no mercado. Beleza? Então, devido a toda essa crise política, né, econômica que estava acontecendo neste dia, a gente tinha um cenário macro muito altista para o dólar, tá? E muito negativo para as bolsas. Então, tem que ficar atento, tá? Em relação a isso, porque nesse dia o mercado não veio fechar o spread por conta da precificação, né? Por conta de fatores externos. Isso é muito raro no dia da rolagem, foi a primeira vez que eu vi acontecendo, tá? Primeira vez que eu vi acontecendo. Por isso que é importante, né, a gente ter o conhecimento, é o que eu falo, o operacional, pessoal, da rolagem ele acontece naquele último dia do mês, tá? Porém, aquele dia ele não aconteceu, tá? O mercado estava precificado, né? O mercado já estava precificando o dólar para cima, o dólar forte no mundo, o dólar muito comprador, o VIX, pessoal, batendo mais de 15%, você já sabe a correlação do VIX, então o dólar ele é comprador, né? O investidor está querendo se proteger, então ele vai comprar dólar e o dólar vai disparar, beleza? E o que eu quero trazer para vocês como lição, isso, mais importante, que no outro dia, o que aconteceu aqui? Ó? O alvo era do 119, só que no outro dia, né? Quando o mercado deu aquela esfriada, aquela acalmada, olha o outro dia que aconteceu. Olha o que aconteceu aqui no outro dia. E foi esse no outro dia, pessoal, bem de logo na abertura, beleza? Logo na abertura e busquei como alvo o fechamento do contrato antigo, né? Que era o 119, que era aqui o 119, tá? 119, ó. E o 119, pessoal, está aqui, ó. Ó. Presta atenção, operadores. Ó o alvo do contrato. Não, 119, o alvo. Ó. Então, ó, o mercado ele abriu aqui, pessoal, ó. Ele não veio buscar o 119, né? Ele veio até 130, 129. O spread era um 119. Só que no outro dia, pessoal, olha aqui, ó, no dia pós-rolagem, então fica uma lição isso. O mercado veio aqui, ó, no 119 lindamente. Eu já cantei pro pessoal. Foi um dia mais normal, é um dia que os traders, devido ao cenário já, né, ter se acalmado, os players começaram a desfazer suas posições do contrato antigo e começaram a migrar para o novo, tá? Aí por isso teve toda essa queda aqui, ó, toda essa queda. Já pegamos logo na abertura aí, né, porque aí sim a gente confluenciou também, né, pegou lá a curva de juros para baixo, tinha estrangeiro até vendido nesse dia, enfim, teve até o FRP que estava bem negativo. Aí é outra questão, estou querendo falar do operacional em si, que é de rolagem. Tá? Então, foi bem tranquilo que o mercado veio e fechou o spread, porque é um movimento natural, é um processo, uma transição natural entre os contratos, tá? O contrato novo se ajustar ao fechamento do contrato antigo, tá? Mas na rolagem do mês anterior, aconteceu isso aqui devido ao cenário político do dia, né? Então não fica com viés de venda não, né? Porque esse dia a gente deve bater o meta comprando, mas eu estava sempre de olho aqui, ó, em buscar o fechamento do spread entre os contratos. Beleza, rapaziada? Então essa aula aqui foi uma aula top, até foi bom ter conteúdo isso para dar um exemplo para vocês. Em dias de precificação, você fez uma análise macro, você vê que, né, tá né, realmente, guerra acontecendo, alguma coisa, você sabe que o dólar ele pode disparar, né? Mas em dias comuns, pessoal, normal, assim, tá? O operacional, ele, assim, foi a primeira vez que aconteceu isso, tá? Primeira vez que aconteceu isso, geralmente aí, todos os meses, esse operacional é top, essa atividade é absurda, beleza? Então essa aula aqui, pessoal, espero que tenha ficado muito clara para vocês, tá? Amanhã, como eu falei para vocês, vou buscar como alvo, ó, colocar aqui o contrato atual, ó. Amanhã eu vou operar já sabendo onde vai ser o meu alvo, tá? Que vai ser nessa região aqui, ó. Vamos lá.
O fechamento, ó, o meu alvo vai ser aqui amanhã, 204, tá? 204 do contrato novo, beleza? O contrato novo tá aqui no 221, provavelmente pode abrir com um gapzinho de alta aí, né? É até melhor, mas o que eu vou fazer? Aguardar o melhor momento para vender e levar o mercado até o 5,204, beleza? Espero ter ficado muito clara essa aula e a gente se vê, pessoal. Valeu!